meio de comunicação, nós desejamos sempre estar perto dos nossos paroquianos, do povo católico que ouve a rádio Paraisópolis, daquelas pessoas também de outras cidades, de outras localidades, daqueles que estão talvez passando e nos ouvindo pelo rádio do carro. Quero sempre chegar até o coração, a vida de vocês, através das ondas da nossa rádio Paraisópolis. Então agradeço também a vocês e quero realmente conversar, falar, me apresentar a partir das perguntas que vocês vão fazer, a partir também daquilo que os nossos ouvintes quiserem perguntar, podem telefonar, como o Luiz já falou, de tal modo que hoje, pelo menos, vocês me conheçam um pouco mais. Então, padre, esse programa Voz da Paróquia é um programa bem ouvido, não apenas aqui na cidade, mas de um modo todo especial nas comunidades rurais e também em paróquias vizinhas, cidades vizinhas, e hoje pela internet, né, vai para o mundo todo, né? De vez em quando a gente recebe telefonemas aqui de longe, né, participando do programa. Agora a Estela vai fazer a sua primeira pergunta. Adriano, primeiro eu gostaria de dizer que é uma alegria muito grande o senhor estar aqui conosco como pároco, né, nosso pároco, e também aqui aceitou o nosso convite aqui. Então eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre a sua família, a sua terra natal e sobre a sua vocação. Muito bem. Bem, eu sou natural de Santa Rita de Caldas. Eu nasci numa família relativamente pequena, somos somente meus pais, né, Sebastião, a minha mãe se chama Wagner, e eu tenho uma irmã mais nova chamada Miriam, e eu sou o primeiro filho. Eu nasci no dia 27 de outubro de 78, eu já tenho 41 anos completos, né? Espero que todo mundo me ache com carinho de jovem, mas eu já tenho 41, hein? E Santa Rita de Caldas, quando eu nasci, estava ainda muito marcada pela presença e pelo ministério pastoral do famoso Monsenhor Alderige Torriani. Tanto que lá hoje é dia de festa, todo dia 3 de cada mês, na nossa paróquia de Santa Rita de Caldas, já a partir das 4h30, 5 horas, começa a soltar foguetes, 5 horas começam os primeiros terços do povo que vai até a capela do cemitério onde ele foi sepultado, vai até a igreja onde estão os restos mortais dele. Então, nós de Santa Rita de Caldas vivemos a nossa fé graças a esse impulso evangelizador do Monsenhor Alderige Torriani. Ele morou em Santa Rita de Caldas por 50 anos, lá ele foi pároco, tanto que ele morreu com fama de santidade. Ele foi aberto, Dom Ricardo realmente abriu o processo de beatificação, Dom Magela encerrou e o seu processo já está em Roma sendo analisado no Vaticano. Então eu nasci e cresci nesse ambiente religioso. O pároco que foi substituir o Monsenhor Alderige foi o Cônego Braz, né? E por isso eu dizia na missa também do sábado, da minha alegria de poder estar aqui agora com o Cônego Braz, porque foi ele quem me batizou, foi ele quem me deu a primeira Eucaristia. Conversava ontem com os meus pais e a gente estava lembrando, ele é meu padrinho de crisma também, né? Aquele dia no sábado eu me esqueci de dizer isso, eu fui crismado por Dom João Vergés e o Cônego Braz foi meu padrinho, e meu padrinho de ordenação também. Então, eu cresci nesse ambiente religioso. A minha fé veio dos meus pais, mas sobretudo dos meus avós, que moravam na zona rural. Por isso é importante a importância das nossas comunidades rurais manterem as tradições, às vezes tradições religiosas. Muitas vezes na cidade nós vamos perdendo, mas nas comunidades é possível manter. Embora nos tempos atuais, com televisão, com internet, a gente vá perdendo. Mas nas comunidades rurais, lá onde moravam meus avós, sempre se faziam os terços, as orações. Então, a participação nas missas, eu penso que daí foi surgindo a minha vocação. Além dessa influência profunda, o exemplo de sacerdote que eu tive foi o do Cônego Braz, né? Se você me perguntar o que você lembra de padre quando era criança, porque eu fui para o seminário, eu tinha 13 anos, né? Então eu fui para o seminário e ainda era criança. O que você lembra? Eu me lembro do Cônego Braz, na igreja, lá em Santa Rita de Caldas, o escritório paroquial era na torre da igreja,
Então, como se fosse aqui no fundo da igreja em Paraisópolis, do mesmo lado, ele ia rezando o terço, desde a Capela do Santíssimo até o escritório, desde a capela até o escritório. E ali ele ficava, e todo mundo sabia que na igreja se encontrava o padre. Então, a gente sempre passava por lá com a mãe, com o pai, para rezar, e via o Cônego Braz. E eu, pequenino, tive vontade de ser coroinha, e o Cônego Braz me acolheu, e foi ele que fez o primeiro laboratório, digamos assim, para me ensinar a ser coroinha. Então, me lembro direitinho, somente eu e o Cônego Braz lá no Santuário de Santa Rita, indo lá no fundo até a frente para ele me ensinar como que ia, como que fazia reverência para o altar. O Cônego Braz, eu acho que ele tem, né, esse talento, esse dom de perceber sinais de vocação. Me colocou a mim e a outros também como coroinhas, depois nos levava para as missas nas comunidades rurais, nos levava no seminário de Pouso Alegre. Então ele foi o modelo e é o modelo de padre. Outra coisa que me vem em mente, né? Por que eu queria ser padre? Eu achava lindo o Padre Braz dando a bênção do Santíssimo, né? Sobretudo em Corpus Christi, na minha terra ainda era muito... Por isso eu estou feliz de estar aqui em Paraisópolis, porque pelo que eu sei aqui também é um lugar de muita tradição. Então eu me lembro da tradição de Corpus Christi, saindo da igreja, tocando sino, nós como coroinhas ou como crianças juntos. Então foi isso que marcou a minha primeira infância, a minha adolescência também, na minha terra, Santa Rita de Caldas, com os meus pais, com a herança do Monsenhor Oderige Torriani, com essa presença e atuação do Cônego Braz Rocha. Claro, depois eu fui para o seminário com 13 anos, aliás, foi ontem, 2 de fevereiro de 1992, foi quando eu entrei no seminário. Meu pai não queria que eu fosse, porque ele dizia que eu ainda era muito novo. O Cônego Braz disse que eu precisava ir, porque senão se perdia a vocação. Então, foi assim que o Padre Braz me levou para o seminário. E aí lá também conheci outros padres, tive a formação sacerdotal específica. Na minha paróquia também passaram outros padres que foram marcando também a vida dos sacerdotes. Então, um pouco assim, a minha vida, o meu começo de vida eclesial e vocacional. O senhor falou do Cônego Braz aí, realmente ele é muito querido também aqui, né? E o fato do senhor ter sido batizado por ele, padrinho de Cristo, demonstra bem o quanto o povo de lá, de Santa Rita, né, realmente gostava do Cônego Braz. E o Monsenhor Oderige, eu tenho uma experiência com ele, sabe? Eu era seminarista lá em Caldas, naquele pré-seminário antigo, e ele era o nosso confessor. Então, quinzenalmente, ele ia até Caldas para nos atender em confissão. E eu me lembro uma vez que eu fui me confessar com ele e eu anotei os pecados, né? Criança de 11 anos, eu tinha 11 anos. Anotei os pecados e tal, de medo de esquecer. Aí ele viu o papel na minha mão, ele virou e falou assim: meu filho, o que é isso? Eu falei: Monsenhor, eles são os pecados. Daqui não pode não, você perde, os outros vão ver os seus pecados. Olha que beleza. Mas eu lembro bem do Monsenhor Oderige. Nós fomos a Santa Rita de Caldas algumas vezes em festa, lá todo o seminário, né? Então foi muito boa essa experiência também. E o senhor se ordenou quando, padre? Olha, eu fui ordenado, eu já tinha 25 anos, fui ordenado no ano de 2004. A minha ordenação diaconal foi em fevereiro, dia 14 de fevereiro, e a ordenação sacerdotal foi no dia 9 de julho. Fui ordenado diácono, aliás, na catedral, junto com outros da minha turma, que vocês conhecem também, o Padre Maurinho, que estava aqui em Consolação, o Padre Cláudio, que atualmente está em Piranguinho. Sim, trabalhou aqui, inclusive. É verdade, o Padre Cláudio trabalhou aqui, ele me falou muito bem daqui, né? E também o Padre Edson, que é natural de Extrema. Sim. Não sei se ele passou também por passou aqui. por aqui rapidamente. Sim, e atualmente ele está na paróquia São João em Pouso Alegre. E há mais um outro também, o Valdeci, mas depois, com alguns anos de padre, ele deixou o ministério. Então essa é a nossa turma. E depois eu fui ordenado padre em Santa Rita de Caldas, em 9 de julho, no ano de 2004. Foi esse período que eu fui ordenado. Então já tenho 15 anos completos de padre. Aqui, se Deus quiser, em julho, vou completar os 16 com vocês. Que bom. Ótimo, né? O padre, nós sabemos que o senhor fez o mestrado, o doutorado lá em Roma. Então, o senhor podia falar para a gente um pouquinho dessa experiência? Tá bom. De fato. Olha, eu fui ordenado, então, em julho de 2004. Eu trabalhava como diácono em Extrema. Eu fui seminarista e diaconato e fiquei um mês
mais ou menos em Estrela. E fui transferido para o Santuário de Santa Rita, em Santa Rita de Sapucaí. Então eu fiquei de agosto de 2004 a agosto de 2005. Dom Ricardo, na época, ele me chamou e disse: olha, os diretores da Faculdade Católica pediram que você fosse estudar liturgia. E eles gostariam que você fosse para São Paulo. Mas eu prefiro que você vá para Roma, justamente para poder, no berço, né, da nossa religião, berço como direção da igreja, né, no sentido de ir para Roma, estar junto do Papa, ele falou: quero que você vá. E também porque o Instituto Santo Anselmo, o Pontifício Ateneu Santo Anselmo, ele é, vamos dizer assim, a mais original e a mais tradicional escola de liturgia do mundo, né? Então ele falou: vá para lá que é melhor. Nisso nós organizamos os documentos. Eu me assustei porque eu tinha 27 anos, né? E nunca tinha saído do Brasil. Então ele disse: não, vamos rezar, vai dar tudo certo. E realmente eu tenho comigo uma espiritualidade de pedir a Deus assim: olha, se for para acontecer a sua vontade, o Senhor nos mostre. Se não for para acontecer tal coisa, que pelo caminho já dê problema e que a gente não comece algo para não dar certo, né? E foi colocando em oração aquela dificuldade de deixar a família, né? Como eu disse, nossa família pequena, de deixar o país e ir para um outro lugar, mas tudo com a graça de Deus se encaminhou bem. Porque não é tão fácil sair do país para morar em outro lugar, né? Tem que ter visto, as licenças do governo, a aceitação do governo do outro país, tudo se encaminhou perfeitamente, né? Disseram que a passagem estava comprada para tal data, o passaporte iria sair muito depois, então ia ter problema. Eu fui a Belo Horizonte no mesmo dia, eles me entregaram o passaporte, foi uma coisa assim, a mão de Deus mesmo guiando. Eu fui para fazer o mestrado, mas chegando lá, havia a possibilidade de fazer liturgia e também teologia dogmático sacramentária, que eram os dois cursos específicos lá do Ateneu Santo Anselmo, além de teologia monástica e alguns outros, mas que não era o meu caso. Eu entrei em contato com o Dom Ricardo, com os diretores da Faculdade Católica, que na época era o Dom Marco Aurélio e também o Padre Adriano São João, que atualmente continua colaborando como diretor de estudos. Eles disseram: Leandro, se você fizer liturgia, você só pode lecionar liturgia. Se você fizer teologia dogmática, você pode nos ajudar em muitas outras disciplinas. E então eles me disseram: opte por isso. Falei com o Dom Ricardo concordou, e eu fiz o mestrado em teologia dogmática com especialização em sacramentária, nos sacramentos, que são as disciplinas que eu leciono normalmente na Faculdade Católica. E depois, quase encerrando o mestrado, os professores lá de Roma me disseram: olha, suas notas são boas e você está caminhando bem, se desenvolvendo bem, seria importante começar um doutorado. E eu falei com o Dom Ricardo falou: ótimo, você já está no ritmo, já aproveite, já faça os créditos para o doutorado. Mas não é tão simples, né? São muitas disciplinas que têm que ser feitas, vários créditos, e eu fiz, e aí comecei a fazer a tese do doutorado, mas nesse meio termo o Dom Ricardo me pediu, eu vim de férias no meio do ano, e depois o Dom Ricardo falou: olha, eu não quero atrapalhar os seus estudos, mas eu precisaria muito de você e gostaria que você assumisse a reitoria do seminário. Você faria isso para mim? E aí foi quando eu voltei. Mas gostaria de contar um pouquinho também de algumas experiências interessantes lá em Roma. Vocês vão me dizer se eu tiver que parar de falar. Foi assim, eu morei alguns anos no Colégio Pio Brasileiro, é um colégio da Conferência Episcopal Brasileira. Então, o tempo meu de mestrado, eu morei lá. Depois eu conheci um padre do Canadá, que era diretor do colégio canadense, onde, quando a gente fala de colégio canadense, na verdade é como um grande seminário onde moram os padres, como do Brasil, né, o Pio Brasileiro, do Canadá, moram lá os padres dessa nacionalidade. E ele tinha trabalhado em Brasília há muitos anos como missionário. E aí ele falou: olha, eu conversei com ele, falou: eu tinha muita vontade de aprender francês, inglês, por que você não se muda para o nosso colégio? Nós temos uma vaga. Então eu morei um período também no colégio canadense, foi uma experiência muito importante, porque assim,
nós falávamos italiano nas aulas, mas no colégio brasileiro só se falava português, né? Então isso dificulta aprender um novo idioma. No colégio canadense não se falava português, somente eu com o padre, quando ele queria lembrar do português, mas a gente falava o francês não tanto, mas o inglês eu aprendi bastante, porque eu tive a oportunidade de morar um período também em Londres e no sul também da Inglaterra para estudar inglês. E depois desse período eu fui chamado, depois do período do colégio canadense, eu fui chamado também para estudar na Pontifícia Academia Eclesiástica, que é a escola onde são formados os futuros membros das nunciaturas. Então eu fui chamado para poder fazer essa formação na Academia Eclesiástica, e hoje eu deveria estar em algum lugar do mundo trabalhando em alguma nunciatura. Mas aconteceu que eu tive um problema muito grave de muitas dores na coluna, e aí eu não conseguia descansar e estava muito mal e não dormia bem, e eu fui ao médico no Vaticano, porque nós éramos todos atendidos lá dentro do Vaticano, e o médico falou: olha, o seu problema da dor que você sente no corpo, nos músculos, na coluna, é o teu joelho que é torto. Aliás, os dois joelhos são tortos. Então você vai ter que fazer cirurgia, ficar 6 meses de cama, e depois fazer outra cirurgia e ficar mais 6 meses de cama. E eu conversei com o diretor da época, que era um bispo chamado Benjamin Stella, sobrenome dele Stella. Hoje ele é cardeal, cardeal da Congregação para o Clero. E eu disse para ele: excelência, eu estou com esse problema, e lá me diagnosticaram que as dores são provenientes do joelho. Aí ele fazia assim, passava a mão na cabeça: Dom Leandro, mas como faremos? Padre Leandro, como que nós vamos fazer? Ele falou: você não pode ficar um ano parado, porque nós precisamos de você já para ir para alguma nunciatura. Porque nesse período eu fazia o doutorado em teologia dogmática e fazia o mestrado em direito canônico. Então era muita atividade, mais as aulas de diplomacia dentro da academia eclesiástica. Aí ele falou: se você voltar para o Brasil, você acha ruim? Eu falei: não, eu volto tranquilamente, por favor, é a melhor coisa. E falei com o Dom Ricardo. O Dom Ricardo falou: olha, termine o doutorado e venha. E de fato eu estava para terminar o doutorado, mas aí ele me chamou para vir para assumir a reitoria. Só para contar a história do meu problema, eu fui aos médicos aqui e eu descobri que o meu problema não era dos joelhos, era da sinusite crônica que eu tinha. Olha, que coisa. Eu não conseguia dormir, né? E eu estava tendo a apneia do sono, então por isso as minhas noites eram muito mal dormidas, e com o inverno, né? Rigorosíssimo lá, com neve e tudo mais. Então eu estava com as vias respiratórias todas comprometidas e atrapalhava o meu sono. Quase que eu fui operado nos joelhos sem necessidade alguma, né? Tanto que eu já estou bem. Claro, como eu disse na missa, eu também trabalhei em Monte Verde antes de vir para cá. A sinusite não melhorou. Está agendada para o final desse mês uma cirurgia para poder limpar agora, porque tem pólipos, né? Criaram-se pólipos aqui. Mas para dizer, então foram as aventuras que eu tive, e vocês já perceberam, nem todas as missas eu vou rezar uma Ave Maria no final da missa, porque eu tenho uma devoção muito grande à Nossa Senhora de Fátima. Eu estive em Fátima e rezei a Nossa Senhora para me ajudar nessa situação, porque como é que eu ia fazer cirurgia, como que seriam essas coisas, eu estava muito preocupado, e pedi para Nossa Senhora. Eu falei: olha, eu estou aqui porque estou na obediência à igreja, mas a senhora converse com Jesus em caminho. Eu falei, e me deu um sinal. Isso era no dia 13 de abril, né, daquele ano. Foi após a Semana Santa que eu participei, fiz uma Semana Santa em Portugal e passei em Fátima. E rezei ajoelhado na frente da imagem e falei: a senhora me deu um sinal. E eu ia celebrar a missa, mas nós devíamos ser uns 200 padres que lá estavam, porque estavam começando os festejos para a festa do 13 de maio. E nisso, foi 2012, foi em maio de 2012, quando eu estava chegando para subir o altar para celebrar a missa, e pôs a mão no ombro um padre que estava do lado do reitor do santuário. E ele me falou em português: você fala português? Eu falei: falo. Fala latim? Eu falei: leio, porque a oração eucarística era rezada em latim. Ele falou: você está com algum grupo? Mas isso assim, já entrando no altar mesmo. Eu falei: não, eu estou sozinho. Ele falou: então fique aqui atrás, porque você vai celebrar no altar principal, junto com o reitor da Basílica. Lá eu pedi um sinal para Nossa Senhora: aqui está o sinal.
E foi que tudo desenvolveu e resolveu-se bem a minha situação. Então foi assim, é uma experiência muito bonita, tem muitas coisas ainda para contar, bonitas da minha experiência em Roma, na Europa como um todo. Valeu a pena porque, imagine, sozinho, distante, sem conhecer muitas pessoas, Deus tudo faz, Ele encaminha, e quando nós confiamos, Deus conduz a nossa vida. Então foi essa história. Que bonito testemunho, né, de fé do Senhor, do amor à Nossa Senhora e naturalmente do carinho dela para com o Senhor, né? Carinho que naturalmente Maria tem para com todos os seus filhos, né? O Padre Leandro, e o senhor falou agora há pouco em Monte Verde, paróquia São Francisco de Assis, né? É uma curiosidade, Monte Verde deve ter a maioria evangélica, não? Protestante, não? Normalmente, existem algumas ideias a respeito de Monte Verde. Em primeiro lugar, a gente acha que Monte Verde é cidade, não é um distrito de Camaducaia, né? Isso. É um distrito. E também a gente pensa nessa ideia de que lá a maioria é protestante evangélica, porque o senhor Werner Wimberg, que foi o fundador de Monte Verde, porque ele comprou uma fazenda. Ele passou por ali, havia um povoado, um pequeno bairro próximo de Monte Verde, mas ele achou aquele lugar muito parecido com a terra dele da Letônia, de lá que ele tinha vindo, mas ele morava, não sei se era em São Paulo, em algum lugar aqui no Brasil. Ele adquiriu as terras e fez uma fazenda, né? Ele era evangélico, ele, inclusive a igreja do centrinho ali de Monte Verde, todo mundo passa, faz sinal da cruz, acha que é a igreja católica, mas é a igreja batista. Sim. Vocês estiveram por lá? Isso. Muito certamente daqui também muita gente, porque Monte Verde é um destino muito bonito, é um lugar maravilhoso para se visitar. Mas então, na verdade não, a maioria somos os católicos. Que somos bom, os católicos. que bom. Há muitos evangélicos, há muitas igrejas, a igreja batista também, mas a maior parte da população ainda é a população católica. Que bom, eu achei até curioso, porque pesquisando deve corresponder à verdade essa informação, e parece que esse senhor mesmo que doou o terreno para a construção da igreja católica. Foi interessante, né? Isso, porque na verdade, na medida em que foi ampliando os trabalhos das pessoas lá, e famílias alemães, famílias europeias começaram também a se interessar a ir para lá. Então ele foi oferecendo lugares, vendendo lugares, e ele foi dando propriedades, inclusive para os seus funcionários. Muitas das pessoas lá têm o terreno que o Sr. Werner doou. E como tinha muitos católicos, ele ofereceu realmente o terreno para a construção da Igreja Católica de São Francisco. Um gesto bonito, né? Ecumênico. É interessante. Eu, quando tomei posse lá, a minha posse lá foi em 2016, eu convidei todos os pastores das igrejas. Olha, quase todos foram participar da missa. Sabe? Assim, eu falei, olha, porque eles chegaram primeiro que nós. Então seria interessante que também os convidasse. E eles foram. Ali em Monte Verde havia algo curioso. Na missa que nós celebrávamos, algumas pessoas que participavam eram luteranas. Luteranas, né? Eles não comungavam, mas eles iam à missa para agradecer, porque como não conseguiam às vezes ir a São Paulo, então eles participavam da missa. Inclusive, ano passado, eu gosto muito de música, e eu recebi lá um coral da Igreja Luterana de São Paulo para cantar, não na missa, para fazer uma apresentação de coral. Então nós tínhamos um relacionamento muito bom, e eu espero que aqui também, como pároco, eu possa ter com as diversas religiões um relacionamento de respeito, de fraternidade mútua, também naquilo que, se for possível, fazer uma colaboração entre nós, sobretudo para o bem dos irmãos mais necessitados. É claro que nós temos que ter muita delicadeza, né? Mas também essa clareza, né? A religião não é igual, nenhuma religião é igual a outra. As pessoas dizem, Deus é um só e todas as religiões são iguais. Não, não é assim, nós bem sabemos. Mas nós devemos respeitar todas as religiões. Então, você que me escuta, talvez aí, que seja de outra igreja, de outra religião, saiba que o novo pároco quer conhecer você, quer também dedicar carinho, atenção. E eu espero sim que, sobretudo as lideranças das igrejas, nós possamos realizar algo em comum, sobretudo na dimensão social aqui da nossa cidade. Já que o senhor falou disso, é muito interessante essa experiência ecumênica lá,
Eu vou fazer uma pergunta e depois eu volto para Monte Verde. Tá bom. Na última edição do nosso informativo paroquial, eu até escrevi uma tese editorial sobre a identidade católica versus relativismo religioso. A gente percebe, não é característico de Paraisópolis e de outras cidades também, que às vezes as pessoas confundem exatamente o ecumenismo com esse relativismo. Então frequenta a igreja católica, frequenta outra profissão religiosa e tal, porque tudo é igual. Quer dizer, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, acho assim, é necessário ter uma compreensão. Vocês vão perceber comigo, eu gosto muito dessa clareza e distinção, né? Sim. Porque quanto mais nós temos essa dimensão de clareza, convicção também intelectual na reflexão, a prática ela se transforma. O problema do relativismo hoje ele é imenso, né? É o que eu dizia na missa da noite ontem, acho que não é nem só o relativismo, é uma autorreferencialidade. Então conta o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu acho. E hoje nós somos provocados por isso, eu penso que por muitos motivos, mas sobretudo pelas redes sociais. Então, se eu não gostar de você, eu falo de você na rede social, mas eu não falo face a face, né? Eu jogo alguma coisa lá nos meios de comunicação. Então, a minha verdade é a que conta, a minha verdade é... Então, isso é muito complicado. Nós temos valores que são eternos. E, sobretudo, na dimensão religiosa, nós temos valores que vieram do eterno. Deus mesmo revelou, né? Então, nós temos na Igreja Católica, como a Igreja Católica compreende, ecumenismo é uma relação com aquelas igrejas, nós chamamos assim, tradicionais, né? Então, no ano 1054 houve uma separação entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Então, nós respeitamos e dialogamos com as igrejas chamadas ortodoxas, mas aquelas da ruptura de 1054, né? 1054. Então, porque às vezes a gente pode ouvir, falar, é isso, é assim, essa... 1054. Então, são as diversas igrejas ortodoxas. Então, nós pensamos lá na Grécia, nós pensamos lá na realidade lá da Terra Santa, de Moscou. Essas são as igrejas ortodoxas, né? E a Igreja Católica tem, mas na Igreja Ortodoxa há muitos ramos também. Então a Igreja Católica tem esse diálogo ecumênico. Depois, no século XVI, as igrejas da Reforma Protestante. Então os anglicanos, depois os luteranos e vários outros. Né? Também os valdeses, que foram bem antes um pouco, e assim vai. Depois nós temos um diálogo interreligioso com as igrejas evangélicas. Porque às vezes a gente escuta assim, nós vamos fazer uma celebração ecumênica para uma formatura ou para alguma coisa. Então, mas aí, no nosso conceito católico, não é ecumênica, é uma realidade de um diálogo interreligioso, né, com outras religiões. Agora, o que eu gostaria, estou dizendo isso só para clarear, né, a realidade, mas assim, é muito complicado. Se você tem uma família, e você pertence a essa família e honra o nome da sua família, você não pode abandoná-la e ir para uma outra família de qualquer modo. Então, a igreja é a nossa família, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não é possível participar da missa e ao mesmo tempo frequentar outros cultos ou outras denominações. É preciso que a pessoa seja firme na nossa fé. Agora, nós temos que nos perguntar por que a pessoa também saiu. E é o que eu dizia na primeira missa aqui no sábado. É porque às vezes o problema está em nós católicos. Será que nós estamos acolhendo, amando, promovendo encontro de fé, de caridade com as pessoas? As pessoas às vezes saem por falta de se sentir acolhidos. Ou então a pessoa também tem uma ideia muito espiritual somente da igreja. Tem gente que dá problema na igreja, ou tive problemas na igreja. Mas onde tem ser humano tem problema? A Igreja Católica sempre disse que ela é santa, porque ela foi querida por Deus, guiada pelo Divino Espírito Santo, mas ela é pecadora, por isso ela precisa de conversão total. Então, essa questão, quem sabe um dia nós podemos fazer um programa só sobre isso, né? Para ajudar as pessoas a entenderem que não é possível sair da Igreja Católica. O Concílio Vaticano II diz que a Igreja Católica tem todos os meios necessários para a salvação.
E a gente podia resumi-los, né? Nós temos a palavra de Deus e a justa interpretação da palavra, porque todas as Bíblias que existem hoje em todas as religiões, elas vieram das traduções de São Jerônimo e do cuidado que a Igreja Católica teve com a Bíblia, né? Nós temos 7 sacramentos, o Concílio de Trento diz nem mais e nem menos. Então, 7 sacramentos são um modo, né, que Deus, são as mãos, digamos assim, de Deus através do Espírito Santo para poder colocar Jesus aqui perto de nós. Então, se Jesus quer dar salvação batizando, o padre batiza. Jesus quer dar salvação dando seu corpo, seu sangue, como ele fez na última ceia, o padre dá a Eucaristia, né? Então, os 7 sacramentos são os meios necessários para a nossa salvação. E o terceiro aspecto importante é a hierarquia, a chamada sucessão apostólica. Então, olha, se nós pegarmos hoje o Papa Francisco e formos voltando, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio XII, formos voltando, nós vamos chegar no São Pedro. Se você pegar o Dom José Luiz Magela Delgado e voltar no bispo que ordenou, e voltar no bispo, nós vamos fazendo uma linha sucessória até chegar em um apóstolo de Jesus Cristo. Então, sucessão apostólica, sacramentos, Bíblia e justa interpretação. Esses 3 elementos fazem com que a Igreja Católica Apostólica Romana tenha todos os elementos necessários para a salvação. Ah, padre, mas eu gosto de tal igreja. Eu também gosto dos pastores, dos membros, mas lá quantos sacramentos que tem? Você tem confissão lá? Você tem Eucaristia? Você tem só a ceia? Não estou falando mal, hein? Isso aqui é só uma questão de clareza. Você tem matrimônio? Você tem unção dos enfermos? Não tem. Faltam 1 ou 2 ou 3 sacramentos? Então não tem os 7. Ah, eu sou bispo. Eu sou bispa. Ah, tá. Qual apóstolo que é a origem da sua sucessão? Entendeu? Então isso é uma questão de clareza. Aqui eu não quero dividir, como eu disse, eu respeito, amo. Todas as paróquias por onde eu passei, sempre tive um relacionamento muito bom com os pastores, com membros de outras denominações, mas nós não podemos deixar de dizer essa verdade da nossa fé, tá bom? Sim. O Adriano, então, é uma bela catequese resumida que o senhor deu agora, né? Eu acho que é importante essa formação permanente, né, dos nossos católicos, exatamente para que as raízes na fé católica se fortaleçam, né? O senhor terá a oportunidade, muitas outras, de estar ajudando o nosso povo na sua formação. Eu falei de voltar a Monte Verde, só uma curiosidade também, outra curiosidade. Lá há uma população flutuante, né? Turistas. Como é o desafio de trabalhar num lugar assim, uma paróquia assim? Olha, Luiz, é um grande desafio. Porque assim, em Monte Verde há uma população fixa que mora ali, né? São aqueles que vieram ainda do tempo do Sr. Werner, são seus filhos, são aqueles que estabeleceram ali as suas raízes. Mas Monte Verde é uma cidade, é um distrito totalmente turístico. O desafio é sempre, a todo momento, está aberto à novidade. Então é a pessoa que chega, por exemplo, mesmo na igreja, com celebrações. Nós, aqui ontem, nesse final de semana, né, no sábado e ontem, quantas pessoas vieram dizer, eu trabalho em tal pastoral, eu faço leitura, eu sou do batismo, eu canto, eu sou da banda de música. São pessoas com quem eu vou me encontrar constantemente, né? Em Monte Verde, todas as missas, eu não sei se vocês perceberam, né? Não sei, quando eu começo a missa, eu falo, acolho você que é daqui, eu sempre digo, acolho todos que são de Monte Verde e todos os visitantes. Quem é visitante? Mais ou menos 60, 70, 80, às vezes 90% na missa das 11 do domingo eram turistas. Né? O desafio é qual? É que você não consegue fazer uma pastoral com continuidade. Então, é muito difícil. Também porque o povo de lá não tem tempo hábil disponível para colaborar nas pastorais. Então, por exemplo, vocês dois têm o programa Voz da Paróquia toda segunda. Pode ser que lá eu fale, você pode assumir, não posso, padre, porque quando for feriado tem turista na minha pousada. Então a gente não tinha das pessoas. E também não tem com o próprio povo, porque os turistas passavam, né? Então
Então a situação era assim, de buscar semear a palavra de Deus para este momento atual. E depois a gente via frutos, sabe? Muitos turistas que mantinham contato com a paróquia. Lá eu tinha dizimistas que eram turistas. Eles depositam na cidade deles e mandam o comprovante. Olha, depositei X para a paróquia. Então, é criar um vínculo, é o desafio da pastoral do turismo hoje. Sim. Muito desafiador. Porém, ao mesmo tempo, muito enriquecedor, porque todas as missas eu tinha pessoas de vários lugares do país e até de fora do país. Aproveitar para fazer propaganda, Monte Verde foi, vocês viram isso nos telejornais, né? A Monte Verde foi considerada uma das 10 cidades mais acolhedoras do mundo, né? Nos meses de junho, julho, a população aumenta imensamente. Então, um trabalho assim, desafiador, porém muito interessante e bom. Também. Agora, eu notei que aqui nós também devemos ter essa abertura, sobretudo uma boa pastoral de acolhida. Ontem, na missa da noite, havia 2 grupos distintos de peregrinos que estavam indo para o Santuário de Nossa Senhora. Então, havia um grupo de Pouso Alegre e outro grupo que estava vindo de outra região, de uma região de São Paulo. Inclusive, havia um padre junto com eles. Então, nós precisamos acolher bem todos os que vêm. Não dúvida. Ô padre, vamos descansar um pouquinho do senhor. Tá bom, vamos colocar uma música, né? Eu falo muito, né? Pessoal, não, eu gosto de falar. Não, isso é ótimo. Eu até queria ir direto, mas para descansar a sua voz um pouco. A conversa está muito boa. Nós vamos ouvir uma música do Antônio Cardoso, Eis-me aqui, Senhor, homenageando todos os nossos padres e de modo especial os novos padres da nossa paróquia. E a gente retorna agora para falar um pouquinho do trabalho seu aqui em Paraisópolis. Perfeito, tá bem? Perfeito, muito obrigado. Lá do bairro do Uruguaia. Ele manda um abraço para o senhor Muito e pede a obrigado, sua uma bênção. vez. Deus abençoe você, sua família. Logo eu terei a oportunidade de ir também no bairro do Uruguaia celebrar a Santa Missa. Ainda não sei quando que será, e não sei se esse mês serei eu ou não, porque nós fizemos agora há pouco o calendário, mas logo estaremos aí. Então um abraço para você, para todas as pessoas da comunidade e do bairro do Uruguai. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa paróquia. Ótimo. Né? E como que o senhor, qual a ideia que o senhor tem de como vai trabalhar as pastorais aqui? Ou todo o trabalho da comunidade, da nossa paróquia? Olha, Estela, para mim, o trabalho aqui em Paraisópolis ainda foi uma surpresa, né? Eu não imaginava que poderia vir para cá, e a nomeação nossa as transferências foram muito rápidas, então foi tudo muito rápido. O que eu desejo, então não tenho nada ainda como que específico para poder partilhar, né? Porque foi assim, para contar para vocês como é que são as coisas, né? Os bastidores da nossa vida sacerdotal. Eu conversei, Dom Magela me chamou para conversar, foi no dia da confraternização do clero, não me lembro mais, mas foi lá pelo dia 20, 21 de dezembro. Ele me disse, olha, eu pensei em você para Paraisópolis, você aceita? Eu aceito, sim. Aceito, sim. E eu vou mandar para você um vigário paroquial e mais um outro que será colaborador, mas vai morar em Consolação. Foi ótimo. Não ia morar em Paraíso, mas trabalhar em Consolação. E eu imaginei assim, ele vai dizer, não disse nada. Pode deixar. Então, eu só soube quem seriam os padres que viriam para cá no dia que saiu a divulgação. Obrigado. E eles também estavam me contando, sabe? O senhor também viu? Eles... O senhor também. O bispo falou, olha, você vai para Paraisópolis, tá bem? Tá. Não contou com quem, nem quem era o pároco. Então nós ficamos sabendo, assim. Por isso nós não tivemos tempo hábil ainda como padres para pensar como caminhar aqui. Também o Padre Inácio estava em São Sebastião da Bela Vista, ele terminou a festa no dia 20 de janeiro, então não foi possível fazer nenhuma reunião com ele antes do término da festa. Agora, o que eu penso muito é assim, Paraisópolis é uma paróquia que já tem um caminho, né, de fé, de religiosidade, de pastoral. Existe, pelo que eu percebi, um grande senso de pertença à fé católica. Como eu falei no primeiro dia, na missa de sábado à noite, eu desejo muito promover um encontro entre nós. Então eu vou ouvir o conselho de pastoral, vou conversar com cada coordenação de pastoral, perguntar como está. Primeiro eu vou conhecer, né, cada pastoral, os movimentos,
e trabalhar com vocês numa conversa do Conselho, que é o organismo próprio para nós pensarmos os passos do caminho da pastoral. O mesmo também com cada comunidade rural e urbana. Né? Depois, que eu tenho muito no coração e na mente, por todas as minhas experiências de padre, eu tenho muito que a nossa igreja tem que promover o encontro com Deus. Ser igreja de oração, não é de fazer coisas, né? Às vezes eu me preocupo, quando nós, padres, sobretudo, e depois os leigos, entramos nesse ritmo de pensar assim, eu tenho que fazer coisas, o que eu fiz. Antes de tudo, nós temos que aprender a rezar, ter tempo para Deus, fazer silêncio para estar com o Senhor Deus, né? E também o encontro com os irmãos. Eu sinto, nas paróquias onde eu passei, sobretudo lá no Monte Verde, as comunidades rurais, eu criei o dia da missa e após a missa a obrigatoriedade do pastel. Então, se tinha missa, tinha pastel. Pastel era uma desculpa para depois da missa todo mundo ficar no salãozinho da comunidade e comia o pastel, comprava o pastelzinho, custava R$1, mas era o momento de todos estarem juntos. Porque até na comunidade rural hoje está todo mundo só no Facebook, na internet. Infelizmente. Então nós temos que... A igreja sempre foi o lugar do encontro, né? A igreja foi o lugar do encontro, quando a pessoa leva o seu melhor. Eu ouvi dizer que aqui tem um bairro que chama Lava Pés. Ainda tem, não é? Tem. Não sei se aqui a origem é por isso, mas nos lugares onde há esse bairro era onde as pessoas vinham para a missa, lavavam os pés e calçavam o sapato. Porque Exatamente. era também aqui que eu conheci em Silvianópolis, um bairro assim. Agora, as pessoas davam o seu melhor para se encontrar com os outros da igreja. Sim. Então, isso eu quero, que a gente tenha a igreja como lugar de encontro com Deus, encontro com o próximo. E que a nossa igreja seja missionária. Aqui em Paraíso também tem muita gente que vem para o trabalho, muitas pessoas que vêm de outros lugares, precisam ser acolhidas, né? Precisam ser acolhidas. E precisamos levar o nosso Senhor Jesus Cristo até essas pessoas. Então, o que eu trago no coração é um pouco isso, né? E como falei também na missa de sábado, a nossa devoção ao querido São José, né? Eu tenho até falado, nosso Pai e nosso protetor, né? Porque Ele é o nosso defensor. Imagine, se Ele cuidou da Virgem Santíssima e cuidou do Menino Deus, né? Ele é especialíssimo no coração de Deus, de Jesus, e Ele é o nosso protetor. Então, eu penso nisso. O encontro com Deus, o encontro com o próximo, essa dimensão de sermos discípulos missionários, e também a devoção a São José e a Nossa Senhora. Então, o senhor falou, pode falar. O senhor vai gostar então da novena de São José. Eu estou ansioso. É uma dúvida. Nosso povo acorre realmente. O padre, só para situar, Lava Pés é exatamente ali, a igreja de Santa Edvige, a entrada de Pouso Alegre para cá, tem embaixada ali. Ali tem a igreja de Santa Edvige e tem uma capela da comunidade Nossa Senhora Aparecida, um pouco distante. É ali. Devagar você vai conhecendo ali os bairros, né? Agora, sobre a devoção a São José, cortando você um pouquinho, Luiz, né? Quando eu fui reitor do seminário, eu pedi ao Padre Sebastião. Eu refiz a capela do seminário, e nós fizemos uma nova capela. E eu falei ao Padre Sebastião, eu gostaria que Paraisópolis doasse para o seminário uma imagem de São José. E a paróquia de São José de Paraíso levou para o seminário, porque ele é o pai dos sacerdotes também, né? Porque se ele carregou o menino Deus, que é o sumo sacerdote no pobre, ele tem que carregar cada padre. Então, o Padre Sebastião, a paróquia, doou para o seminário arquidiocesano quando eu era reitor, a imagem de São José. Nós já vimos, né? Ela ficou exposta um tempo aqui, depois foi levada para nós, estivemos lá na capela, vimos lá, que bom. Eu tenho devoção grande a São José. O Padre Leandro, a Bernadette, né, que está Bernadette lá do Lava Pés. Isso. Mandando um abraço para o senhor também. Obrigado, Bernadette. E no final a gente vai ter uma bênção para todos os ouvintes, né? O Padre Leandro, agora, de um modo geral, quais seriam os desafios, né, da evangelização hoje nas cidades? Nós estamos numa cidade pequena ainda, né? A gente fala inclusive da evangelização nos grandes centros urbanos, né? A pastoral urbana, né? Aqui é uma cidade pequena ainda. Mas, de um modo geral, quais são os desafios para a igreja evangelizar hoje? Você diz, eu não conheço ainda nem a realidade aqui de Paraisópolis, mas eu acredito que nós já somos uma cidade grande. É uma cidade muito grande. Mas até hoje uma comunidade rural ela já tem os influxos dessa urbanidade grande, né? Agora eu penso que a dificuldade da evangelização hoje para nós
romper esse aspecto do egoísmo, do cada um ficar em casa, sabe? A cidade, hoje, ela é o lugar do bem-estar. Eu sinto assim, quando nós temos muito bem-estar, às vezes nós corremos o risco, e esse risco é de uma porcentagem muito alta, muito grande, é o risco de achar que a vida é só aqui. Então eu penso que talvez o grande desafio é anunciar a dimensão de eternidade que só a fé pode dar. Porque uma pessoa fala, eu estou bem, porque vamos pensar, a gente falava do lava-pés, né? As pessoas tinham que vir da comunidade rural para a missa, tinham que vir a pé, os alunos tinham que vir a pé, tudo era difícil, né? Nós estávamos comentando a semana passada aqui com os padres, nós estávamos tentando organizar a nossa agenda eletrônica no celular e no e-mail. Eu falei, olha, antigamente os padres estavam preocupados em arrumar um cavalo para poder celebrar a missa. Hoje nós estamos preocupados em sincronizar nossas agendas. Então, antes tudo era difícil. Agora, na cidade, nós temos um grande bem-estar. E aí nós pensamos, opa, a vida então é isto. E nós não pensamos que nós vamos morrer, que nós vamos nos encontrar com Deus. Existe vida eterna. Nosso Senhor disse, né, a vida verdadeira que Ele nos dá não está neste mundo, é no céu. Então eu penso que talvez, resumindo todas as dificuldades, o problema é anunciar a vida eterna para o homem que pensa que o tempo de hoje ele é eterno. E eu acredito que seja um pouco esse o problema. Porque fale hoje com o jovem, vamos à missa, nem sempre o jovem quer, por quê? Porque está tudo bem. Eu experimentei conversando com muitas pessoas na Itália, eu trabalhei muito no norte da Itália, eu me lembro muito de uma senhorinha, muito amiga, ela falava assim, olha, os meus netos hoje eles têm carro, eles têm uma mesada muito grande, eles não sabem o que é passar fome por causa da Segunda Guerra como nós passamos. Então, talvez isso, o mundo, ou nós hoje, homens, mulheres, não só os jovens não, e nós adultos, e até os que já passaram por problemas antigamente, de dificuldades, achamos que o mundo, que a vida é só hoje, nós não pensamos que neste mundo, e que por isso temos que preocupar com a vida eterna. E a vida eterna vai ser muito, muito, muito mais melhor do que esta, né? Porque nossos olhos não contemplaram aquilo que Deus já preparou para nós. Senão, talvez o anúncio da eternidade seja um grande desafio, eu imagino. Padre, a gente gostaria de estar com o senhor aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Teria assunto para muito tempo, né? Mas nós temos o horário aqui da rádio. Nós vamos fazendo por homeopatia. Vamos cada vez, pouco a pouco, nós vamos fazendo. Se você tiver a oportunidade de voltar ao nosso programa, na segunda, né, a gente vai conversar mais. São muitos os assuntos, muitos os temas a serem tratados, né? Antes que ela vai falar da participação dos ouvintes, e daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor colocar, assim, rapidamente, algumas diretrizes, alguns avisos que o senhor gostaria de dar. O senhor já deu na lista lá, mas o senhor pode estar falando aqui, né? Mais gente vai estar ouvindo, né? Então, nós temos aqui mais 2 participações. A Maria Helena, lá da Travessa Bueno Brandão, e a Maria Neide, lá do bairro dos Jacintos, do bairro do Luiz e o Padre. Ótimo. Ela pede orações para toda a família. Tá bom, então um abraço para a Maria Helena, também para a Maria Neide, para todos aí da Travessa Bueno Brandão, também. A Travessa Bueno Brandão é perto do colégio, né? É em frente ao colégio Bueno Brandão. Exato. Eu passei por ali esses dias. E também lá para a Maria Neide, as pessoas do Jacintos. Logo nós vamos chegar aí para as missas, se Deus quiser. Olha, eu gostaria de recordar que hoje é dia de São Brás, né? Nós temos que rezar pelo nosso cônego Brás, é o onomástico dele, então nós vamos rezar. Agora, a partir das 9, já está lá na igreja, aliás, já estão lá o cônego Brás e o Padre Inácio para dar a bênção da garganta. Então, quem puder, chegue por lá para poder participar da celebração da bênção. E também às 3 da tarde nós teremos a bênção da garganta. Às 9 e às 3, somente a bênção. E às 19 horas nós vamos ter a missa e após a missa a bênção da garganta. Quero recordar que a partir de hoje a Secretaria Paroquial ela não vai estar aberta nas segundas, somente nas segundas, na parte da manhã. Vamos abrir apenas a partir da 1 da tarde, porque na parte da manhã eu vou fazer reuniões com as secretárias, com os funcionários. Então nós vamos deixar sempre a segunda de manhã a secretaria fechada. Para as comunidades rurais que estão aguardando
a informação sobre o horário de missas, eu vou pedir ainda a paciência de vocês. A parte da tarde eu vou pedir para que se telefone para poder confirmar as datas das missas. Nós tivemos que remodelar um pouco o calendário, eu pedi ao Padre Sebastião para fazer, mas como nesse mês nós temos posses de alguns padres, nós temos, eu começo amanhã as aulas também em Pouso Alegre, então nós tivemos que remodelar. Então peço às comunidades rurais a paciência para que a gente possa reformular os dias de celebração da missa, tá bom? Mas será tudo avisado através da Secretaria Paroquial. Sim. Então nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui. Acredito que todos os ouvintes ficaram contentes em ouvi-lo, né? E nós vamos já nos despedindo. Pode falar, Estela. Então, mais uma vez, né, agradecemos de coração o senhor estar aqui. Esperamos que o senhor possa voltar outras vezes, né? Se o senhor puder, o senhor fala. Tá bom. E que Deus abençoe sua vida aqui, seu ministério. Né? Muito obrigado, viu, Estela, Luiz, com tanto carinho, tem cuidado dessa dimensão da publicidade, digamos assim, dos eventos da nossa paróquia, através do blog, né, o Paraíso de José, e também a rádio e da participação de vocês. Agradeço por me convidarem para este programa, fiquei muito contente, né? Estou começando aqui na rádio com vocês. Agradeço o Carlos também, que está atrás das câmeras e dos microfones. Deus abençoe também você aqui no seu trabalho. Nós pedimos ao senhor agora, Padre, que dê uma bênção, né, para todos os nossos ouvintes. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos, ó Deus de amor e de bondade, pela intercessão do nosso querido São José, da Virgem Santíssima, sua esposa, de São Brás, que o Senhor derrame bênçãos e graças sobre as pessoas que nos acompanham neste programa, também sobre todas as pessoas e suas famílias, sobre todos da nossa cidade, da nossa paróquia. O Senhor derrame sobre nós graças e bênçãos para que possamos servi-lo e amá-lo sempre mais. E que chegue neste momento até você, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.